Palmeiras com a calculadora na mão e é o seguinte, tem que vencer o Cruzeiro, ponto. Além disso, vale dar aquela secadona no Botafogo contra o meu Inter, porque ainda o palmeirense sonha com o título, mas tem um adversário pesado. Há possibilidades, hein? A relação Palmeiras e Mineirão reserva emoções distintas para o palestrino. A última final que jogou por lá, o Verdão perdeu a Supercopa nos pênaltis para o São Paulo. Mas a última partida de Brasileirão, há exato um ano, garantiu o 12º título para o Alviverde. Hendrick abriu o placar e mesmo com o empate do Cruzeiro, a Sociedade Esportiva fez a festa no gramado. Em 2024, de novo a Raposa pela frente, mais uma vez no palco histórico do futebol brasileiro, que nessa quarta deve ter os portões fechados. O Ministério Público de Minas havia recomendado torcida única, porém a CBF preferiu impedir a presença de público dos dois lados. Depois disso, o governo de Minas entrou na justiça e ainda tenta fazer com que apenas os cruzeirenses possam entrar no estádio. Toda essa indefinição ocorre por causa daquele confronto em outubro, envolvendo as organizadas dos dois clubes, que terminou com um cruzeirense morto. A diretoria alviverde acatou a resolução da CBF, só que também criticou a segurança pública mineira por não traçar um plano de recepção das duas torcidas num jogo tão importante. Temos que ir no Mineirão, fazer um grande jogo, procurar impor o nosso jogo, mesmo fora de casa, sem os nossos torcedores. Mas vamos fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Pelo menos no Mineirão o retrospecto recente é positivo. 7 jogos de invencibilidade no tempo normal, com 2 vitórias e 5 empates. Por lá, não perde há mais de 3 anos. E você, palmeirense, quer mais um motivo para acreditar? O Verdão tem a 2ª melhor campanha fora de casa nesse Brasileirão, com 32 pontos conquistados. A mentalidade ainda é positiva, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente do que o Botafogo fizer ou não, a gente tem que conquistar os 6 pontos, né? Fazer a nossa parte bem feita e depois ver como que vai ser os resultados deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar com a mentalidade boa, acreditar até o final que a gente ainda possa conquistar esse título, que é muito importante. Resumindo, o Palmeiras não pode nem pensar em ter um resultado pior que o do Botafogo. Precisa fazer um placar igual ao do jogo do líder ou melhor. Caso contrário, o Brasileirão acaba. E a única combinação para o Alviverde terminar a penúltima rodada na liderança é vencer o Cruzeiro, além de torcer por uma derrota do Fogão contra o Inter no Sul. Para isso, o atual bicampeão brasileiro conta com armas que já estiveram do outro lado. Um desses exemplos é o lateral Mike, que vai jogar no lugar do suspenso Marcos Rocha. Eu joguei lá, sei como é. Sempre é muito difícil jogar contra o Cruzeiro, o Mineirão vai abalar eles. Além de Mike, Maurício já esteve por lá, assim como nessa quarta, Dudu inclusive poderia estar do lado da Raposa nesse segundo semestre, mas voltou atrás e resolveu ficar. Já pensou, se o final de toda essa novela reserva um protagonismo pro camisa 7 alviverde, justamente contra o Cruzeiro? Falaram no Cruzeiro contra o Corinthians, Cássio, não aconteceu, não é? E agora a gente vê de novo essa probabilidade aí dos confrontos, e esse confronto sempre é nacional, Cruzeiro e Palmeiras. Tem a questão de se vai jogar com torcida ou não, eliminar acontecendo. Agora, para o Palmeiras especificamente, o importante é vencer essa partida, não interessa qual é o resultado, porque precisa ter chance ainda e fazer a sua parte. O Botafogo é outra história, mas o Palmeiras precisa ganhar jogo, é só isso. É só isso, e precisava ganhar o jogo do Botafogo, que era só isso, jogando em casa com tudo a seu favor, né? Porque torcida, campo, igualdade na pontuação contra o Botafogo, e o Palmeiras não conseguiu fazer a lição de casa. Agora precisa vencer e torcer para o adversário. Nessa rodada anterior que a gente está falando agora de Botafogo, era só o Palmeiras vencer e ficaria nessa rodada muito mais tranquilo. Agora a situação mudou, a questão mental que a gente falava do Botafogo agora passa para o Palmeiras. Como é que vai responder o torcedor? Como é que o Palmeiras, qual vai ser a resposta do Palmeiras nessa contra o Cruzeiro, que também, meu Deus, hein? Que dificuldade de entender o futebol do Diniz.
Na teoria, o Cruzeiro é um time muito, mas muito mais bagunçado. O Botafogo é uma equipe organizada. Palmeiras tem elementos para ganhar essa partida mesmo fora de casa. Agora, falando nessas duas torcidas, 10 suspeitos de participar da emboscada contra torcedores do Cruzeiro foram presos aqui em São Paulo hoje. E a repórter Weber tem mais informações. Olá, Ana. Olá, Renata. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira 10 suspeitos de envolvimento ao ataque a um ônibus da torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, no mês de outubro, uma rodovia aqui em São Paulo. Os presos seriam integrantes da torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão temporária, 23 de busca e apreensão na capital e em outras 5 cidades do estado. O inquérito policial do caso apura crimes de homicídio, tentativa de homicídio, lesões corporais, incêndio e dano. As investigações começaram depois de uma emboscada na madrugada de um domingo, do dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias, quilômetro 65, em Mairiporã. A torcida organizada do time mineiro voltou de Curitiba, após acompanhar o time em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, quando foi surpreendida pelos torcedores do time paulista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o confronto teria envolvimento de mais de 100 membros das duas torcidas organizadas. O ocorrido deixou 17 pessoas feridas e um torcedor do Cruzeiro morto, identificado como José Vitor Miranda, de 30 anos. Em novembro, a polícia prendeu 2 envolvidos. A polícia segue procurando o presidente da Mancha Alviverde e os 2 dirigentes por suspeita de idealizar, planejar e participar da emboscada. Volto com vocês. Obrigada, Ana. Eu não gosto de falar de torcedores organizados neste caso específico. Aí são criminosos, procurados agora pela polícia. E realmente o que se fez, o que aconteceu, isso não tem nada a ver com futebol. Essas pessoas usam o futebol como escudo, como elemento para justificar crimes. E isso não pode acontecer. Então que eles realmente sejam detidos, que eles possam esclarecer o que aconteceu e que os culpados sejam punidos, Dedê. E as imagens estão aí, a polícia nesse caso, Loirão, a gente fala muitas vezes no programa, quando a gente cita esse assunto sobre a violência no futebol, que a polícia muitas vezes faz a grossa, ou não busca o interesse em buscar, em prender os vândalos, né? Os bandidos, né? E dessa vez a polícia está correndo atrás, está fazendo o trabalho dela, o serviço dela, então parabéns à polícia em fazer isso. Alguns vândalos, alguns bandidos já estão detidos e que continue essa busca. Realmente isso foi feito na madrugada, de uma maneira muito pesada, não é? Sem o menor escrúpulo, e tomara assim que a punição aconteça e que isso sirva de exemplo para que outros que tenham ideias tão ridículas não façam, não realizem, e que a gente não tenha cenas tão lamentáveis e que não combinam, que não dizem com o que é o futebol ou qualquer esporte aqui no Brasil.